De volta com Conexão Alagoas e hoje eu recebo com muito prazer Radjalma Amorim. Amigo, dá para dizer então que a reforma tributária vai mexer muito com a questão do Simples Nacional, não mexe com o regime de tributação, né? Mas muda. Como é que vai se dar esse encontro? Boa pergunta, Mauro. Na verdade, estão vendendo que a reforma tributária não vai ter reflexo no Simples Nacional. Mas essa não é a realidade que está posta tanto na Emenda Constitucional 132, quanto na Lei Complementar 214 de 2025, que disciplinou a reforma tributária, e haverá sim mudanças significativas, sobretudo afetando a competitividade dessas empresas. O que é que ocorre? Na mudança normativa que houve, sobretudo com a publicação da Lei Complementar 214, as empresas do Simples, elas continuarão com a carga tributária igual até 2032. As tabelas do Simples na transição dos tributos IBS e CBS, substituindo ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, elas vão continuar sem ter aumento de carga, porém, haverá uma mudança muito significativa no que diz respeito à tomada de créditos. Explico melhor. Por favor. Antigamente, quando eu digo antigamente, no cenário atual, se uma empresa, por exemplo, do lucro real, ela faz a aquisição de produtos de uma empresa do comércio do Simples Nacional, a empresa do Simples ela vai pagar uma alíquota reduzida, em que pese os tributos PIS e COFINS. Eu vou dar um exemplo didático aqui, ela vai pagar 1%. E as empresas adquirentes, elas vão tomar um crédito de 9,25%. Então, existe uma disparidade entre a carga que a empresa do Simples paga e a tomada de crédito dessa empresa que está adquirindo. Obviamente, isso é uma negociação interessante para as empresas que são do lucro real, porque para ela tanto faz adquirir uma mercadoria de uma empresa do Simples ou que não é do Simples. Qual que é a mudança fundamental? Com o advento da reforma tributária, essas empresas que eu citei no exemplo há pouco do lucro real, elas vão tomar crédito exatamente do valor que as empresas do Simples pagaram. Então, no exemplo que eu falei, ao invés de ela tomar um crédito de 9,25%, ela vai tomar um crédito de 1%. Isso pode fazer com que essas empresas do Simples, elas percam competitividade. Por quê? Porque essa empresa que está adquirindo, ela não vai mais tomar o crédito na medida em que ela tomava. E se ela comprar de uma empresa que está no regime regular, de CBS e IBS, não está dentro do Simples, ela vai ter um crédito maior e isso vai dar mais competitividade para ela. Para resolver esse problema, o que é que o legislador colocou? As empresas do Simples, elas podem optar pelo regime híbrido. O que é o regime híbrido? Eu posso estar no Simples, para os tributos federais e imposto de renda e contribuição social, mas para os tributos sobre consumo, que hoje são ISS, ICMS, PIS, COFINS e ISS, e IPI, aliás, eu vou recolher IBS, CBS regular. Nessa condição, eu consigo transferir os créditos como se fosse uma empresa normal para o meu adquirente e, em tese, eu tenho uma mesma situação de gerar crédito ao meu cliente que uma empresa normal teria. Sendo que isso eleva a carga tributária da empresa do Simples, contraria o dispositivo constitucional que foi dar um tratamento diferenciado para essas empresas e ainda traz uma carga de burocracia muito grande para uma empresa que tem uma estrutura administrativa e de gestão enxuta. Por quê? Porque você vai ter a apuração do Simples Nacional normal, você vai ter uma apuração adicional de IBS e CBS como uma empresa grande, você vai ter as obrigações acessórias que as empresas grandes terão, você vai ter que ter mais custo com contabilidade, com gestão, com estudo de tributação e você tende a aumentar o seu custo final dentro dessa sistemática. E você também, nesse caso, vai poder ter crédito nas suas aquisições ou no sistema do Simples, se você optando pelo Simples, como a gente chama por dentro, você não teria. Outro ponto interessante é que as empresas do Simples, elas podem optar pelo recolhimento dos seus tributos pelo regime de caixa. O que é isso? Eu só pago o tributo quando eu recebo o valor do meu cliente. Se eu optar pelo regime híbrido, ou seja, Simples Nacional, Imposto de Renda e Contribuição Social, e para os tributos sobre consumo eu optar pelo regime regular,
eu vou ter que pagar pelo regime de competência, ou seja, eu emiti a nota fiscal, independentemente do meu recebimento, eu vou tributar essa mercadoria. Então, do ponto de vista de gestão de caixa, isso é muito importante. Por quê? Porque pode ser que haja uma antecipação desse dinheiro aos cofres públicos em que pese a tributação. A empresa, ela tem que fazer uma análise, não é só, veja, não é uma mudança de tributo que aumenta ou diminui sua carga. Você tem que fazer uma análise estratégica do seu negócio em si. Por quê? Porque você tem que olhar onde é que você está localizado dentro de uma cadeia de produção. Se eu vendo para o consumidor final, eu e você como pessoas físicas, Sim. por exemplo, nós não vamos tomar créditos. Então, para a gente isso não é relevante. Mas se eu vendo para uma empresa que está no meio da cadeia e que ela vai vender para o consumidor final, por exemplo, essa empresa tem necessidade de crédito. Então pode ser que, se eu não me posicionar, ou se eu não fizer uma análise mercadológica dentro dessa cadeia que eu estou, eu posso me disposicionar de mercado. Por quê? Porque eu não vou gerar crédito para ele, não vai ser interessante. Ou eu optando pelo regime regular, fico com um produto mais caro também, eu tenho disposicionamento de preço e o meu produto sai do mercado. Só queria esclarecer para os nossos telespectadores, IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços e o CBS é Contribuição sobre Bens e Serviços. Importante pergunta. O IBS ele é uma contribuição, aliás, o IBS ele é um imposto estadual e municipal. Então ele vai ser repartido entre estados e municípios. A CBS ela é uma contribuição federal que vai ser destinada à União. Entendi. Me diz uma coisa, o DAS, o documento de arrecadação, continua a existir, continua a pagar? Continuaremos a pagá-lo? E sim, boa pergunta. Independentemente se a empresa que está no Simples, ela opta pelo regime híbrido ou pelo Simples 100% por dentro, se ela está no híbrido, ela vai pagar o DAS e vai recolher IBS, CBS por fora. E se ela está 100% no Simples, ela vai continuar recolhendo 100% somente pelo DAS. Tenho certeza que quem está acompanhando a gente está pensando assim, Mauro, pergunta para ele como é que eu faço para me proteger de tudo isso. Tem que procurar uma assessoria contábil, acho que é o melhor caminho para começar. Exatamente. Eu acho que o momento é um momento de transição. Vou falar, antes de falar... Por favor, fica à vontade. Pergunta, vou falar da transição. Por favor. Então, a transição começa... Esse ano já teremos notas fiscais testes com empresas pilotos que voluntariamente se propuseram a participar do projeto. A partir de 2026, já vai haver 1% de transição de IBS-CBS, de ICMS, PIS, COFINS e ISS para IBS-CBS, 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS. E a partir de 2027, já começa o sistema a funcionar em sua plenitude, ou seja, as empresas, a partir de setembro de 2026, elas já podem optar pelo regime 100% simples ou regime híbrido, porque a partir de 2027 ela já vai começar a trabalhar com essa transição de alíquotas dentro do próprio Simples. O que é que vai acontecer? Em 2027 o PIS e a COFINS serão extintos, haverá a CBS, ainda você vai ter o IBS e o ICMS e ISS. A partir de 2029 até 2032 vai migrando o ICMS e o ISS para o IBS e a partir de 2033 a gente entra 100% no sistema. Mas é importante colocar, em 2027, a partir de janeiro de 2027, já começa a rodar o sistema do Simples. Ou seja, já haverá ICMS, IBS e a CBS e o ISS também. Então é um momento de transição. Você já pode optar por trabalhar no regime híbrido ou trabalhar 100% no Simples, e você terá duas janelas para fazer essa opção. A partir de setembro de 26, você pode optar pelo regime híbrido de janeiro a junho de 2027. E a partir de abril de 2027, você pode optar pelo regime híbrido de julho até dezembro. E isso vai valer sempre. E a opção pelo Simples, ela continua sendo anual. A opção de você ter o regime híbrido é que você tem duas janelas no ano. E aí, pegando o gancho desse cronograma, é necessário o quê? Planejamento. É necessário você ter uma assessoria especializada que possa lhe municiar
de informações estratégicas. O ideal é a gente estar criando uma calculadora simuladora para que a gente possa carregar essa calculadora com os dados do cliente e daí a gente simular quais são os melhores cenários para que ela possa optar. Mas, repito, não é só fazer cálculo em relação a se ela vai pagar mais ou menos. Ela tem que fazer uma estratégia onde ela está posicionada dentro da cadeia econômica para saber se é vantagem ou não ela optar. Porque não é só ter a vantagem tributária. Sim. Porque não adianta eu ter vantagem tributária se o meu cliente tem necessidade de ter crédito. E ele vai deixar de consumir o meu produto porque eu não gero crédito para ele. Então, eu vou ter uma economia, mas eu não vendo. Então, é importante analisar dentro de um contexto geral, mercadológico e econômico, como essa situação tributária melhor se encaixa para que eu possa fazer uma conjunção de ter uma posição no mercado competitiva com uma menor carga tributária. Então, planejamento e assessoria, principalmente dos contadores, obviamente os advogados também estão inclusos, mas para o pequeno e médio, o grande também, o contador ele é um profissional essencial, tanto nessa transição quanto no planejamento futuro. E ninguém quer perder competitividade, né, Radjalma? Realmente, é o que você falou no início, é muito importante. E vocês viram o que eu admiro ele? A sopa de letrinhas que nós estamos... ISS, ICMS, meu amigo, verdade. IPI, olha, parabéns, viu? Parabéns, porque não é fácil. Vamos falar um pouquinho da Pretorian, que é a tua empresa. Conta um pouquinho para nós da história da empresa e o que ela oferece para todo mundo. Bom, Mauro, a Pretorian ela nasceu do ideal de dois estudantes, né? Eu e o André. Nós fundamos a Pretorian sem o nome Pretorian, mas ela foi fundada em 2004. Eu ainda estudante da Universidade Federal de Alagoas, o meu sócio já era formado, já era graduado também pela UFAL. Era teu amigo? Meu amigo, na verdade, a minha esposa era prima, hoje ex-esposa dele, e naquele churrasco de família, a gente sempre batia um papo sobre o futuro profissional. De certa forma ele me influenciou a escolher essa profissão que eu abracei, que eu amo demais. E a gente conversava muito. E aí, quando eu me formei, eu mesmo atuando em grandes empresas aqui, a gente começou aquele embrião da Pretorian, que à época se chamava Pérez e Amorim. E sempre com o desejo de não apenas, como você falou no início, ser aquele despachante, aquele cara que gera guia, mas sempre com o desejo de prover o gestor de informações estratégicas para que ele pudesse melhor gerenciar o seu negócio. E nós viemos de grandes grupos. Eu vim do grupo Olival Tenório, já havia passado pelo grupo Costa França, Rede Alagoas, o André veio do grupo Cicosa, e a gente via isso na prática nesses grandes conglomerados empresariais, né? E o nosso desejo era trazer isso que a gente via nessas grandes empresas para a nossa carteira de clientes. E aí surgiu a Pretorian. Hoje a Pretorian vai completar 20 anos esse ano. Temos um quadro aí de aproximadamente 100 colaboradores. Que bacana. A gente já emprega muita gente, uma carteira de mais de 500 empresas. E atendemos empresas, a gente brinca, desde bodeguinha a empresa listada na Bolsa de Valores. Você já deixou claro que todo mundo precisa. A gente tem um slogan. Do tamanho. A Pretorian ela não é para quem é grande, ela é para quem pensa grande. Então pensar grande dá um fit cultural bacana com a gente e é esse tipo de cliente que a gente quer. A gente nessa trajetória viu clientes que começaram com a gente pequeno, que hoje assumem um protagonismo, inclusive regional e nacional. E para a gente é motivo de muito orgulho estar apoiando esse cliente desde o seu nascedouro até ele estar agora aí voando em céu de brigadeiro. Então para a gente é muito bacana poder participar. E isso veio acompanhando até com o nome, né? Então a Pretorian inicialmente era Pérez e Amorim Contadores, virou Pretorian Contadores, e de acordo com a nossa maturidade e o nosso conhecimento, ela virou Pretorian Contabilidade e Gestão Empresarial, e hoje a gente reposicionou Pretorian Gestão de Alta Performance e Contabilidade. Então assim, a gente trabalha dentro das disciplinas da gestão, tendo a contabilidade como um suporte, tanto de fomento de dados, como também de deixar ela no compliance adequado para que ela possa seguir. Não, tá claríssimo para mim, acho que para todos que estão acompanhando o programa, que vocês são fundamentais para a tomada de decisões
corretas. Essa análise que você falou, trago de novo aqui o Simples Nacional, está muito claro, né? Que tem que ter, porque não adianta, você não vai ter tempo de parar o teu negócio para entender a legislação, esses detalhes todos. Eu repito aqui, uma sopa de letrinhas, com tanta coisa, para poder tomar a decisão correta. E a legislação brasileira ela é muito severa com as empresas que erram. Então, assim, são multas muito pesadas, fiscalização acirrada. O empresário brasileiro realmente ele é caçado, ele é perseguido. E nesse momento de transição, onde nós temos novas legislações, você está preparado para, além de ter competitividade, além de ter uma menor carga tributária, você evitar multas de fiscalização, juro por pagamento atrasado de diferenças eventuais que possam acontecer através de uma apuração errada, é fundamental para que você possa lograr sucesso. Tantas empresas fecham as suas portas, lamentavelmente, não digo nem por dolo, mas por falta de conhecimento, por estar mal assessorado, em que pese o cumprimento das suas obrigações tributárias principais e acessórias. Eu digo sempre isso que você está falando em relação à automedicação, né? O sujeito está tomando um remédio que tem nada a ver com aquilo que ele está sentindo, porque ele não procurou o atendimento. Exatamente, correto. E nós somos os médicos das empresas, então Exato. Procure uma assistência especializada, procure um profissional da sua confiança, para que você possa fazer essa transição. É tudo muito novo, nós também estamos aprendendo, é muita legislação. Então, se para a gente que vive isso todos os dias é um tanto quanto complicado, imagina o empresário que, além de lidar com essas questões tributárias, tem outras questões para lidar, como gestão de pessoas, precificação, mercado, vendas, market share, margem de lucro, enfim, tantos outros problemas que ele enfrenta no dia a dia. Radjalma, eu queria agradecer demais a tua presença, mas antes de encerrar, queria que você deixasse aí os contatos da Pretória. E muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Leve um grande abraço a todos que fazem lá a sua empresa. Mauro, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui com você, te conhecer, saber o ser humano acima do excelente profissional que você é. Então, representando aqui a nossa empresa, para nós é motivo de muito orgulho participar do teu programa e poder contribuir um pouquinho com conteúdo relevante para a audiência de vocês, que certamente é muito rica e merece estar bem assessorado. Contribuiu demais. Fique à vontade, por favor. Bom, a Pretória, ela tem o Instagram, @Pretória Contabilidade. Né? O meu Instagram é Radjalma, @Radjalma Amorim, repete os 2 As, Radjalma Amorim. E o nosso telefone é o DDD 82 3035 4642. O nosso site é www.pretoriacontabilidade.com.br e estamos à disposição, inclusive, para tirar dúvidas e para que vocês possam também acessar a nossa calculadora. A Receita Federal já publicou uma calculadora. A nossa ideia é pegar essa calculadora e customizar dentro das necessidades que a gente pode ter a maior especificidade possível para a realidade daquele cliente. Então, estamos aí à disposição para ajudar no que for necessário a todo empresariado brasileiro e alagoano. Muito obrigado. Mauro. Obrigado, eu que agradeço. E até uma Satisfação, próxima oportunidade. Obrigadão. Valeu. Também quero agradecer você que me acompanhou até agora em mais um Conexão Alagoas. Que papo interessante, hein? É dor de cabeça, é sopa de letrinhas, mas tem muita gente competente trabalhando com isso e você vai encontrar o melhor caminho. Tenha uma excelente semana e até o próximo programa. Tchau para vocês, tudo de bom e até lá.